Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um De Frente com a Notícia aqui pelo canal 524 da NET Claro e também pelo YouTube. Como sempre, toda semana um convidado especial e nessa fase, nesse ano eleitoral, sempre com pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, deputada federal, enfim, vamos estar aqui trazendo a maioria para você tomar a sua decisão, você aqui da nossa região. São 10 cidades que fazem parte aqui da TV Notícia, canal 524. Aliás, a TV Notícia faz parte dessas 10 cidades. Então a gente sempre pede licença para entrar na sua casa. Você que é de Limeira, você que é de Araras, Rio Claro, Mojimirim, Mogi Guaçu, além de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré e Hortolândia. Acho que eu não esqueci nenhuma, são 10 cidades, né? Hoje a nossa convidada é a Andréia. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, Magrão. É uma honra estar aqui a seu convite, que poder contar um pouquinho da experiência, do que eu já vivi, do que eu penso que tem ainda para poder contribuir na política. Pelo pouco que eu falei com você hoje, você aprendeu bem, tá fazendo política desde a entrada até a saída, até na ligação aqui para o aniversário do nosso sempre deputado Wanderley Macris. Para quem não conhece a Andréia, ela é esposa do Benjamin Bill Vieira de Souza, prefeito de Nova Odessa por 2 vezes, né? E agora ela se lança a pré-candidata, pelo menos por enquanto, tem aí a convenção que vai acontecer em agosto, né? Em agosto. Agosto, logo a no início. Convenção. Início de agosto? Início de agosto. Até dia 5 de agosto para estar acontecendo essas Vai estar acontecendo. convenções. Já está ratificado, né? Já. Veja bem. Tá certo? Então, ela é pré-candidata pelo PL, cidade de Nova Odessa, a deputada estadual. Então vamos lá, vamos por partes, né? Andréia, você nasceu em 1979, pelo que eu vi aqui, 10 de agosto de 79, filha do Hélio, metalúrgico, e aposentado. Heloína, é isso? Heloína. Quase que foi heroína. Foi heroína. Heloína, uma grande cozinheira e por aí vai, né? Casada com o Bill, quantos filhos? Um casal, Bruno, de 24 anos. Médico também? Médico também, médico é a Vitória, está indo no segundo ano de medicina Tem também. Segundo ano também de medicina, 2 médicos na família. 2 médicos na família. Tá certo. Bem, e aí, vamos contar um pouquinho da sua história. Você, até então, você era a primeira dama. Antes do Bill ser prefeito, você não acha que não tinha nenhuma pretensão política? Simplesmente, o Bill vereador, tal, teve toda sua trajetória até ser eleito prefeito, foi reeleito, tal. E aí você se tornou primeira-dama. Como primeira-dama, como é que você se sentiu? Como primeira-dama, foi uma experiência única que vivi e sentindo nos bastidores as pessoas querendo, tinha uma expectativa, nós queremos uma primeira-dama, então eles colocavam muito, depositavam muita confiança e eu sentia essa vontade de chegar já realizando, só que quando a gente chega lá, tudo, não tinha nada lá de concreto, de trabalhos que eu falo assim de projetos sociais. Então nós criamos aí vários cursos dentro daquele espaço do Clube da Melhordade, já criamos o Clube da Melhordade, logo no início do primeiro ano, 2013 foi... Esse foi o ano do Bill, primeiro ano do Bill, 2013. Isso. Tá. A 2014 já iniciamos esse projeto do clube, onde iniciei o fundo social dentro desse espaço, porque não existia uma sala, uma casa que se chamasse ali, tem um fundo social. Então nós criamos tudo, desbravamos. Então foi uma experiência única, que eu estava terminando o meu curso de pedagogia, faculdades, 2012, e 2013 o Bill assume e eu vi essa necessidade de desenvolver os projetos no município para as pessoas. Então foi algo assim que me transformou como pessoa, foi um aprendizado também incrível na minha vida, porque ali eu consegui descobrir muitas coisas que a gente pode fazer para as pessoas e elas podem se desenvolver. Então a ideia era essa, Magrão, é você desenvolver pessoas, não ser somente assistencialismo, né? Você poder trazer uma pessoa para aprender um curso e ter uma capacitação e ter a geração de renda que vai ajudar na renda doméstica. Então a ideia era essa, desmistificar um pouquinho essa questão de somente dar o peixe.
Então a gente ensinava as pessoas a pescar. Então esse foi o nosso principal objetivo lá, dando fomentando o empreendedorismo, ajudando os jovens no primeiro emprego. Nós ajudamos muito a questão dentro das escolas estaduais. Nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto Fênix de saúde emocional. E lá também nós vimos muitas coisas acontecerem de bom na vida desses jovens, né? Então foi algo assim que nós não tínhamos também, algo pronto, não teve um manual, André, você vai fazer isso. Não, nós desenvolvemos com uma equipe de voluntários, assim como eu era voluntária, não tinha cargo específico e nem salário para isso, mas eu consegui reunir um grande número de pessoas ao meu lado para poder levar a formação, informação, e capacitar todas as pessoas que estavam ali ao nosso redor. Então foi uma experiência incrível. Você se considera uma pessoa bem conhecida lá em Nova Odessa? Depois a gente fala da região. O pessoal conhece você? Conhece muito bem. Você passa pela rua, o pessoal fala, oi André, sim, então... Sim, aonde eu entro, eu sou bem recebida, graças a Deus. Isso é importante. É importante e é uma alegria, assim, para as pessoas, né? São poucas as pessoas que não me conhecem, mas ainda tem muitas pessoas, porque a cidade está crescendo. Então Nova tem Odessa pessoas hoje está com novas. 65 mil habitantes aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, é isso? Aproximadamente isso, viu, Magrão? Eleitores, uns 40 mil? 46 mil. 46 mil. 46. Você sabe que você vai precisar bastante votos, bastante. Né? 70 mil, é isso? 70, 80? Aproximadamente, de 70. 60 a 70 mil votos, a quantidade de números. E como é que você pretende convencer 70 mil pessoas? Olha, através dos projetos que eu já desenvolvi, eu tenho uma experiência nessa questão na área visão social e desenvolvimento humano. Eu acredito que mostrando as ferramentas, mostrando como é capaz da gente criar grupos, redes de apoios para ajudar essas pessoas, as pessoas que mais precisam, que eu falo, né? Que são a questão da inclusão, minhas bandeiras são essas, a da mulher que sofre com violência. Então eu quero fomentar o empreendedorismo para que esse empreendedorismo possa acolher tanto essas mulheres, é aberto, tá? Mas tanto ajuda a essas duas pontas aqui, as mães atípicas que sofrem ali no diagnóstico dos seus filhos, no primeiro diagnóstico e no dia a dia também, que é uma luta, uma batalha. E também aquelas mulheres que estão sofrendo num relacionamento ali, que elas não conseguem sobressair desse relacionamento. Então, eu acredito que se a gente fizer um trabalho bem bacana de conscientização, levar a saúde emocional para dentro desses espaços, eu penso de forma descentralizada, fazer dentro das comunidades. Então, é algo que é possível, Magrão. E nós temos muitas parcerias, muitas pessoas de peso, delegadas que vêm trazer a palestra, que vêm ajudar a montar toda uma estrutura, um projeto. Então, eu acredito que dessa forma, levando a informação para as pessoas e o desejo de mudança, de ver as pessoas se desenvolver, é muito maior do que, às vezes, as inseguranças que a gente vê no meio do caminho, né? De uma candidatura. A gente sabe que é desafiador. Sabemos que temos esse número para alcançar. Que é a primeira vez, né? É a primeira vez. Nunca tinha concorrido às eleições. Nunca foi nem candidata a vereadora? Não fui. Você acha que você não teria que fazer o caminho normal, aspas, né? Conheço um monte de prefeitos que nunca foram vereadores, por exemplo. No seu caso, você nunca foi vereadora, nunca foi prefeita, né? E já está vai concorrendo a candidata a deputada estadual. Você acha que está certo? É isso mesmo que você quer fazer? Não pensei que fosse dessa forma, mas a forma que o PL olhou para dentro ali da cidade. Esse é um detalhe. Ela é candidata pelo PL, certo? A gente tem que frisar isso também, que é um partido muito forte no Brasil. Muito forte. É o de maior bancada, depois seguido da concorrência. E o trabalho que nós desenvolvemos no município, eles acreditam no potencial, eles falaram, André, eu preciso de você lá. Principalmente o meu deputado, André do Prado, presidente hoje da Lesp, que está indo agora para o Senado. Então, ele que me ofereceu essa oportunidade e mais do que rápido, eu falei, não, eu quero e me vejo. Tá, eu vou aproveitar, vou usar você um pouco aqui, entre aspas, viu, André? Você falou do André, ele é pré-candidato ao Senado, juntamente com o Derrite, pré-candidato ao Senado também.
Nós temos aqui, eu vou falar abertamente, duas forasteiras, né? O pessoal vai falar, mas o Tarcísio é do Rio de Janeiro. Tarcísio pode ser do Rio de Janeiro, mas ele trabalhou durante muito tempo em São Paulo, tem residência em São Paulo, conhece São Paulo muito mais do que alguns paulistas. E está desenvolvendo um excelente trabalho. Exatamente, a gente vai ver na Estado. próxima eleição, você vê a eleição ao seu primeiro mandato como governador, foi muito bem votado e muito provavelmente será o próximo governador do estado de São Paulo na reeleição. Eu também creio. Agora, nós temos aí duas candidatas que são de outro partido, né? Eu vou falar o nome das duas, a Marina e a Simone. E de mulher para mulher, né? Já teve até um comercial desse, de mulher para mulher, você para elas. Por que não votar nessas duas forasteiras aqui no estado de São Paulo e votar sim no Derrite, que fez um excelente trabalho na segurança pública? Você sabe que hoje é um número que me assustou outro dia. 96% dos brasileiros têm algum tipo de medo, ou seja, medo de sair de casa, medo de ser roubado, medo que alguém entre na sua casa, medo, enfim, tem algum tipo de 96%. E o Derrite fez aí um trabalho juntamente com o governador Tarcísio, que foi criticado, inclusive, pelo partido dessas duas mulheres que se apresentam como candidatas do estado de São Paulo. Elas podem fazer qualquer coisa, menos trabalhar para o estado de São Paulo. Né? A Simone é do centro do país, filha do Rames Tebet, eu conheço muito bem a família, não vou entrar no mérito da questão. E a Marina também, que é do norte do país, já foi ministra e tudo mais. Ambas criticando o atual presidente da República antes da última eleição, dizendo que o Lula era bandido, ladrão, e hoje estão do lado dele. Tanto a Marina como a Simone Tebet. Por isso que eu gostaria que você falasse, você de mulher para mulher, lógico que você vai falar a respeito do PL, né? Sim. Do Derrite e também aí do André do Prado. Por que não votar nessas mulheres? Tem motivo para não votar nela ou eu estou viajando aqui? Olha, eu vejo assim, que a gente tem que dar prioridade para quem entrega. Então eu vejo que o Derrite está fazendo um trabalho maravilhoso na parte de segurança, né? Continua lá e com as ideias deles de estar levando isso para o Senado, de um projeto muito maior. E vejo também o André do Prado ao lado do Tarcísio desenvolvendo São Paulo. Então eu acredito que o meu olhar é para essas duas pessoas. É difícil criticar a mulher, É difícil criticar a mulher. Você está fazendo algo muito complicado aqui. Não é, veja bem, porque eu gosto de deixar as pessoas que eu trago aqui, André, elas têm que se posicionar. Sim. Você entendeu? Que nem você já falou que é do PL. Você já falou que é do PL. Então, muito provavelmente você é de centro-direita ou de direita. De direita. Então, não tem como ficar em cima do muro. Não. Eu sei exatamente que, inclusive, já fiz grandes críticas ao deputado Macris, inclusive, que foi um dos fundadores do PSDB, que demorou para sair, mas acabou saindo também. Né? O PSDB, do qual o seu marido também foi eleito prefeito 2 vezes, e depois acabou saindo também porque o PSDB, ele como é que fala? Ele se implodiu, vamos falar dessa maneira, né? Então, por isso que de repente eu faço esse tipo de pergunta. Eu sei que são duas mulheres, mas mulheres da oposição, que não comungam com as mesmas ideias que você tem aí, entendeu? Sim. Então tem que ser bem claro. Sim, então é por isso que o meu apoio hoje está, se fosse duas mulheres dentro do partido, com certeza eu ia apoiar, sim. Tá. Mas tem que estar em coerência, né? Tem que ser a mesma bandeira, tem que ser os mesmos ideais, para a gente poder chegar a um acordo. Então você vota no Derrite e você vota... E André do Prado, certo. com você certeza. Sabe, muita gente não sabe, a viu? A oportunidade que eu tenho... esse ano a gente vai ter que fazer, não é X, não tem mais X, vai ter que apertar 2 vezes o botão lá. Porque votaremos em 2 senadores. Em 2 senadores. Em 2 senadores esse ano. E é tão importante tanto quanto a presidência da República. Sim. Porque o Senado esse ano vai ter um papel muito importante a partir do próximo governo. Né? Sim, com certeza. Então a gente tem que escolher muito bem o Senado. Tá? Não quero deixar você... como é que fala, pressionada, não, mas de repente o pessoal já sabe qual a sua opinião e ponto. Né? Tem que saber que de repente você pensa dessa maneira. Agora, Andréia, passado essa história do Senado, que a gente já falou, você já colocou a sua opinião, e o Tarcísio, o que você acha dele? O Tarcísio, com certeza, ele vai logo de cara conseguir emplacar lá, logo na primeira. Você acha que vai ser no primeiro turno? Eu acredito que ele está desenvolvendo, a esposa dele também tem o apoio dela, desenvolvendo ações para a comunidade, ações sociais.
com uma carreta de capacitação. Então eu vejo assim com bons olhos que eu acredito que o Tarcísio vai de cara, hein? Tá. Eu estou acreditando no trabalho que ele está desenvolvendo. Então eu penso no hoje, né? Eu penso que vai conseguir sim. Tá. Eu gosto de misturar os assuntos, viu, André? Então, de repente, você não se assuste, não. Tá. A gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, agora nessa história do Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, envolvido, entre aspas, mais uma vez, eu sempre falo, estou sempre olhando para a Câmara, mas a Câmara está aqui. Porque eu fiz um comentário outro dia, você que como está na política, você deve se lembrar, na história do Sérgio Moro e na história do Deltan Dallagnol, onde a Manuela Dávila contratou aquele hacker, o Delgatti, Sim. que de repente acabou aparecendo aqueles diálogos entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol e tal. E era o Intercept. O mesmo que agora, prestes à reta final, aparece com essa conversa do Flávio com o Vorgaro. Que quem encostou no Vorgaro parece um leproso, né? E aí, de repente, a coisa vai desandar. Contato, você acredita que, de repente, isso pode interferir na caminhada do Flávio? E se interferir, de repente, você já tem um substituto, no caso aí, pode ser o Caiado, pode ser o Zema, ou pode ser o Renan, ou isso não passa pela sua cabeça ainda? Isso não passa, porque eu acredito que o Flávio, assim como isso, o PT, coisas do PT. Pode falar, não tem problema. As mazelas, né? Então eles também fizeram muitas coisas aí, então eles vão querer jogar coisas também para poder confundir a cabeça das pessoas. E eu acredito que o Flávio ele vai dar a volta por cima, ele já está se justificando lá. E eu tenho certeza que vai continuar com o nome do Flávio, sim. Tá, são assuntos que a gente tem que conversar, porque o pessoal que está vendo a gente aqui quer saber a opinião da pré-candidata. Sim. Afinal de contas, se você for eleita, você vai representar parte aqui dos eleitores, dos habitantes do estado de São Paulo, que eu sempre falo que é a locomotiva, não é novidade, não sou eu que de repente inventei essa história, a locomotiva do Brasil. Mas a gente é comandado pelo Nordeste brasileiro. A gente tem o presidente da Câmara que é do Norte, da Câmara Alta do Senado, Sim. que é o Alcolumbre, do Amapá, e do Piauí, o Mota. E sempre foi assim. O último que eu me lembro aqui de São Paulo, acho que foi o Temer. Foi o Temer, o Vladimir Catarino. Que é o O Aécio foi depois? Não, o Aécio? O Aécio é de Minas. Sim, então... Sim, mas é do Sudeste, vai, tudo bem. O Aécio faz tempo também. Faz tempo também. Então eu digo isso, aqui a gente toca nada contra o povo nordestino e o povo lá do norte do país, muito pelo contrário. Mas eles fazem uma política de um jeito que de repente a gente banca todo esse pessoal, né? E a gente vê o que de repente está acontecendo aqui no país. Sim. Vamos para o intervalo comercial. Na sequência eu volto conversando aqui com a Andréa, ela que é pré-candidata a deputada estadual pelo PL, aqui pela cidade de Nova Odessa, mas tem um monte de cidades. Região metropolitana. São 20 cidades. Que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho na volta, ok? De volta com o De Frente com a Notícia, aqui pela nossa TV Notícia, de frente com a Andréa, ela que é pré-candidata a deputada estadual pelo PL. Andréa, no começo do programa a gente falou que você vai precisar em torno de 70 mil votos. Eu falei no final do último bloco se você era bem conhecida na cidade de Nova Odessa. Mesmo assim, mesmo a cidade toda votando em você, coisa que é impossível, você sabe disso, você não iria conseguir aí os 70 mil votos. Você está trabalhando de que maneira para conseguir esses votos? Quais cidades? Ou é na região toda metropolitana de Campinas? Nós estamos com frentes em várias cidades. Americana, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Hortolândia. Tem outras cidades fora da região metropolitana. Pirajuí, temos a Cajamar, ali Franco da Rocha. São Paulo também, dentro de São Paulo, nós temos pessoas, lideranças que estão me ajudando por lá. Tá. Agora, de que maneira você pretende convencer essas pessoas de fora? Na cidade de Nova Odessa, o pessoal te conhece, primeira-dama, durante 2 mandatos, prefeito Bill, tal, aquela coisa toda fica menos difícil. E agora, fora daqui? Como é que você Magrão, vai convencer essas pessoas? Os problemas são comuns da região. Quando eu falo região metropolitana e eu saio da região metropolitana e vou para Cajamar, quando eu falo da bandeira da inclusão, que hoje está precisando de capacitação dentro das escolas para receber esses alunos,
quando está tendo muita falta de poder dar o suporte para essas mães, é um problema no geral, não é só da região metropolitana, é um problema do Estado. O Estado inteiro está passando por as mesmas dificuldades. Então eu acredito que quando eu falo lá da inclusão dessa bandeira que eu estou lutando para trazer essa capacitação, para poder dar um suporte às entidades, para trazer um centro especializado para a nossa região que atenda às demandas, porque hoje o que nós estamos acompanhando? As APAES estão superlotadas, a Pestalozzi em Sumaré superlotada. Então, todos os lugares que eu estou indo, eu estou encontrando a mesma dificuldade que as pessoas estão batendo lá para poder conseguir essas vagas. Então, eu penso que trazendo um centro de especialidade da inclusão, você vai atender assim, uma grande demanda. Então, eu vejo que a questão também na área da saúde, não só a questão dos neurodivergentes, mas na questão da saúde, os exames, precisa ter agilidade nesses exames quando fala de hospital regional. Então, nós precisamos ampliar esses exames, o atendimento e exames, e agilidade nas cirurgias que nós temos aí, uma grande demanda na fila cross. Então, eu acabei vejo de escrever aqui, fila cross, que é a fila do desespero, né? Do desespero. Então, não é somente Nova Odessa, um problema de Nova Odessa, da região metropolitana aqui, americana, é um problema de todos, porque todos eles pedem socorro por um deputado. O que nós fazemos? Então, a gente dá um direcionamento, a gente encaminha para outros hospitais que estão mais, com menos demanda para poder atender essas pessoas. Então, esse é o problema que nós diagnosticamos e o problema que nós podemos aí levar, que é buscar essa agilidade como candidata, buscar esse mecanismo para poder estar mais próximo da população. Então, eu vejo assim, na educação também, quando você chega na escola estadual, não temos, os professores estão sobrecarregados porque estão entrando esses alunos divergentes dentro das escolas, mas não tem preparo. E hoje, como essa parceria está dando muito certo, eu no Estado trazendo essa capacitação, eu já vejo desafogar um pouco essa questão. Você está fazendo o que agora nesse momento? Hoje eu estou como assessora do deputado André do Prado. Você é assessora do André, tá. E eu estou sendo uma pessoa aqui na região... Só para entender o que você falou, eu queria entender exatamente o que é que você está fazendo. Sendo direcionada às ações para poder levar para os municípios essa capacitação. Então, o secretário de Estado, que é o Marcos da Costa, juntamente com a professora Lubi, ela fala, André, a gente encontra muita dificuldade para poder trazer essas capacitações para os municípios, ofertar. E os municípios precisam buscar isso também. Então, eu preciso que você aproxime. Então, essa é a minha parte dentro do Estado para os municípios. Então, eu faço essa aproximação, oriento todos os municípios, a parte... aqui os dirigentes de ensino para poder estar buscando essa capacitação e aí eles começam a se falar e de fato eles agendam esse atendimento para poder fazer essa capacitação. Então, esse é um ponto. A sua participação, pelo que eu entendi, do que você já está fazendo e pretende continuar fazendo, obviamente com mais força se for eleita deputada, é exatamente essa parte da educação e saúde. Porque o Estado de São Paulo tem um monte de problema, lógico que tem bastante dinheiro também, mas tem 645 municípios. É muita gente, é muito município, é muito prefeito batendo na porta do governador, né? Sim. Agora, é exatamente para esse lado que você vai direcionar a sua campanha? Sim, de exatamente. Saúde e educação? Eu diagnostiquei isso, a saúde e a educação. Nós podemos fazer um trabalho bem acolhedor dentro das cidades, como fazendo redes de apoio dentro das igrejas. Tem muitas igrejas aí, vamos falar eclesiásticas, um caso de violência aí, para onde eu encaminho essa pessoa? O que eu faço com ela? Então, eu acredito que nós precisamos capacitar também a rede dos hospitais, os CRAS, os CREAS, e poder ter um atendimento mais humanizado a essa pessoa com violência, que sofre com violência. Tá. Hoje em dia, que nem um assunto que não sai das manchetes de jornal, violência contra a mulher. Você acha que todo homem é violento?
Não, de jeito nenhum. A gente não podemos generalizar. É porque outro dia eu falei a mesma coisa. Eu falei, eu não estou dentro desse saco, não. Eu tenho 3 mulheres em casa, acredito que de repente trato muito bem, poderia até tratar um pouco melhor, mas dentro das possibilidades a gente está junto faz uns 30 e tantos anos, então deve estar bom, né? Agora, você veja bem, eu nunca vi nesses anos todos de rádio e comunicação tantos casos todos os dias, então, de feminicídio, aliás, de agressão à mulher. E quando eu converso com homens, eles falam, Andréia, as mulheres precisam de mulheres na política que vão defendê-las. Essa é outra pergunta, por que mulher não vota em mulher? Bom, eu não acredito. Você acredita que mulher vota em mulher? Eu vejo que tem muito mais homem em todos os postos, tanto na prefeitura como na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados. Mas é porque temos menos mulheres inseridas na política. E é essa sensibilização que nós precisamos levar. Está precisando até cota para colocar mulher em partido. Os programas eleitorais estão incentivando votar, trazer mulheres para a política. Então, nós precisamos fazer isso. Então, por isso que eu estou entrando também na política, para poder incentivar mais mulheres, porque nós precisamos fortalecer essas mulheres. Nós precisamos dar voz a elas, seja aonde elas estiverem inseridas, aonde a mulher quiser ocupar o cargo, o espaço dela. Então, é essa sensibilização mesmo que eu quero estar fazendo com o meu trabalho na política e dando ouvido para as pessoas que mais precisam. Né, as vozes esquecidas, que o meu olhar social dentro do município foi durante 8 anos que eu tive essa experiência de estar ouvindo, escutando, sabendo a real necessidade das pessoas. Então, nós sabemos muito bem o que elas estão passando hoje nas filas dos hospitais, precisando de remédio. Nós precisamos parar tudo e falar o que está acontecendo, vamos se ligar aqui, vamos desenvolver, vamos buscar apoio. Então é isso, um gestor precisa estar preocupado sim com a questão do município, não somente de estar lá gerenciando as atividades do dia a dia, mas sim de buscar recursos para isso. Então quando você vê o Chico Sardelli mesmo, é o prefeito que sempre está lá falando com o André do Prado, pedindo recurso. Ele sempre está batendo lá. E ele tem essa proximidade junto ao Tarcísio, que tem um olhar para a Americana. Foram mais de 64 milhões de reais investidos aqui em Americana com essa parceria. Então é uma parceria que está dando muito certo. Mas todos os municípios estão fazendo a mesma tarefa de casa? Então, eu sempre falo também, espero que você concorde, veja bem, você tem aí a cidade de Nova Odessa, não sei exatamente qual é o orçamento da cidade, mas deve ser em torno de 500 milhões, 500 milhões, né? Um pouco menos, inclusive, acho que isso. Aproximadamente é isso aí, né? Não estou tão fora assim, né? Agora, você veja bem, toda a cidade tem seus compromissos, está tudo muito engessado, tem dívida para pagar, tem funcionalismo, tem aí aquelas porcentagens que são pré-determinadas para a saúde, educação, sobra sempre muito pouco para investir, para fazer alguma coisa de diferente, eu estou falando de prefeito. Aí entra o deputado. O deputado estadual, tanto o deputado estadual ou o deputado federal, tem como trazer as emendas que são aí de prerrogativa dos próprios deputados para ajudar a sua região, a sua base. No caso, por exemplo, quem que vem ajudando Nova Odessa? Então, olha só, no período que eu trabalhei na Câmara Federal, nós conseguimos muitos recursos para Nova Odessa, Americana e região. Ele só está mostrando o tempo para aí. Então, eu vejo que vai da credibilidade de um prefeito chegar e ter essa parceria com o deputado de apontar qual que é o setor que eu preciso hoje de investimento. Qual é para a compra de equipamentos, é o quê? É para recursos para mim poder usar para exames, enfim, eu tenho que fazer o pedido e tem que falar o porquê. Porque senão esse recurso vai chegar até ele e vai voltar se ele não tiver projeto, se ele não tiver nada ali de primeira mão para poder executar. Porque eu lembro muito bem que muitos prefeitos, a gente tinha que acompanhar esse recurso até lá no convênio para ver se estava sendo em tempo recorde. E quando ele chega, você tem que já destinar e usar o dinheiro para isso. Porque ele não pode voltar, né? Não pode voltar, mas já voltou, já aconteceu muitos casos. Eu sempre falo também, viu, André, que dinheiro tem.
Tem que ter o que competência. Precisa, tem que ter projeto, em primeiro lugar. Projeto, né? E competência para executar. Se não tiver projeto, não adianta, de repente o dinheiro vem e volta. Quantas vezes eu já vi, de repente, o dinheiro chegar na prefeitura, cidade X, Y, Z, de repente, nem sabe de onde é aquele dinheiro, para que se destina. E acaba voltando, né? Mas o papel do deputado é facilitar a vida dos prefeitos, inclusive das pessoas que deram voto, no caso, né, do seu caso, as pessoas que votarem em você vão ficar sabendo que de repente você pode estar fazendo ou não, executando aquela promessa. Não é promessa de campanha que a gente fala, né? É projeto. Né? Olha, nós já destinamos muitos recursos para Nova Odessa em vários períodos. Hoje a PAI está recebendo 100 mil reais para poder ser investido com a questão das demandas. Mesmo o prefeito sendo de oposição, no caso ao seu marido? Independente, não, a gente tem que olhar isso, as pessoas como um todo, a gente não pode pensar, eu não vou mandar recurso porque ele é outro partido. Político. Não, mas até agora nós não recebemos nenhum pedido do prefeito também para falar. Não, ainda não. Não? Ele só fala assim... A Andréia é assessora deputado, mas o deputado vai destinar um recurso que às vezes um outro deputado destinou para aquele setor e até agora, e daí vem 2 recursos e aí? Não, tem que ser conversado, tem que ser dialogado. Tá certo, é isso aí. Bom, gente, eu estou aqui conversando com a Andréia, ela que é pré-candidata a deputada estadual aqui pela cidade de Nova Odessa, pela região metropolitana de Campinas. Andréia, é o seguinte, eu gostaria que você falasse qual a importância, você pela primeira vez que você coloca o seu nome à disposição aí do eleitor para votar em você, qual a importância de eleger deputados aqui da nossa região? Eu estou batendo aqui já faz tempo, uns 2 anos. Isso é muito importante. A gente já teve 4 deputados aqui, você se lembra, né? Teve o Vanderlei, o Cauê, o Antônio Mentor e o Chico Sardelli, eram 4. Né? Hoje a gente não tem nenhum. Nova Odessa nunca fez um. Nunca. Já fez algum? Não, nunca fez. Nunca fez um deputado. A Americana já fez esses 4 que eu falei. Santa Bárbara teve, acho que o Zé Maria lá atrás. E as outras cidades. Piracicaba já fica mais longe, a própria cidade de Sumaré. Mas nós e também Hortolândia, né? Qual é a importância de um deputado, tanto federal como estadual, para as cidades? Um deputado que conhece a sua região, sabe das suas necessidades, ele precisa estar com o olhar aqui. E as pessoas precisam ter essa sensibilidade de reconhecer esse perfil. Não, ele conhece a nossa cidade, já foi prefeito, muitos já foram políticos, né? Estão sendo deputados. Eu não tive essa expertise, mas eu já passei pela Câmara Federal, também já passei agora pela LESP e também já tive a experiência de estar trabalhando na questão social e desenvolvimento das pessoas. Então, eu acredito que se as pessoas tiverem esse olhar e essa sensibilização de ver o quanto nós perdemos muito quando nós não temos um deputado próximo que conheça a nossa realidade, nós andamos para trás. Então é isso que eu venho aqui, para sensibilizar, que as pessoas tenham esse entendimento e busquem conhecer os seus eleitores daqui da região. Né? Então nós temos muitos candidatos hoje aqui. Nós precisamos... Pelo menos 2. Um federal e um estadual. Pelo menos. Porque você veja bem, eu faço contas, né? E temos potencial para isso. A Americana tem hoje em torno de 140 mil eleitores. Né? Nova Odessa em torno de 40 mil, que 46 eu falei. mil. 46 mil. Aí você tem Santa Bárbara do Oeste, que é as cidades mais próximas que a gente está fazendo conta aqui. Cidade de Santa Bárbara, uns 120, um pouco mais, um pouco menos. Se juntar tudo isso aí, dá para fazer pelo menos 4, 2 federais e 2 estaduais. E aí o que acontece? Eu vejo que eles votam em deputados que nunca passaram pela cidade, nunca trouxeram recurso nenhum. Nessa polarização, inclusive tempos atrás, na eleição de 18, 20, sei lá, eu lembro que muita gente levou voto daqui, da região, posso até citar o próprio Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselmann, a Janaína Pascoal, enfim, era um momento que o pessoal estava de saco cheio daquela história, né? Ninguém queria mais saber do PT, aliás, não quer saber, até hoje os caras continuam aí, né? Eu não sei, depois nós vamos falar a respeito disso também no último bloco aí. E o pessoal vai embora. Então o pessoal, a própria Janaína Pascoal falou, entrevistei ela outro dia, falou, olha, são 645 municípios do estado de São Paulo, eu não tenho como de repente dar recurso para todos os 645.
Então, obviamente, que ela vai trabalhar para a região dela. É a mesma coisa aqui. Andréia foi eleita. Você vai trabalhar, você vai levar dinheiro para Presidente Prudente? Não. Onde eu tenho frente de trabalho. Você está aqui na região metropolitana. É o que acontece. O meu olhar aqui na região metropolitana. É exatamente isso. É isso que acontece, né? Vamos lá, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco aqui com a Andréia. Ela que é pré-candidata a deputada estadual pelo PL, aqui por Nova Odessa, pela região metropolitana de Campinas. A gente volta já. Ok, estamos de volta aqui pela nossa TV Notícia, canal 524 da NET. Estou aqui com a Andréia, pré-candidata a deputada estadual. Vou falar ex-esposa não, ex-primeira-dama, tá? Esposa do Benjamin Bill Vieira de Souza, prefeito de Nova Odessa por 2 vezes, e agora está lá com o Henrique do Paraíso, está dando uma assessoria para o Henrique lá, sim, em Sumaré? Está ao lado do Henrique. Exatamente. O Henrique é ponta firme, o Henrique ele é de direita... Está mostrando para que veio. Não, verdade. Tá o Henrique, trabalho. Por isso que eu falo de polarização, viu, André? Não me entenda mal. O Henrique, desde o começo... Henrique do Paraíso, eu entrevistava ele e falava, Henrique, você tem que falar, você é meio, eu não sou nada, eu sou meio, eu sou direto, eu sou direito e acabou. Eu quero escola cívico-militar, você entendeu? Eu quero acabar com o PT, eu quero que o Lula seja preso, esse tipo de coisa, né? Que de repente a gente sabe o que aconteceu no Brasil. Por isso que tem algumas perguntas para você aqui. Mas é rapidinho, por que não votar no PT? Por que votar no PL? A gente sabe que de repente tem problema também, tá tendo problema com o Flávio e tal, não sei o que, tá. Vamos resolver esse problema? Mas não dá nem para comparar com o que aconteceu nesse país tempos atrás, né? Eu já vejo por aí. Agora, por que não votar no PT? Por que você não vota no PT? Bom, o PT, ele acabou com a questão da economia nossa, tem aumentado muito a questão das taxas de juros e tem também desconstruído também com o material que eles acabaram entregando aí para alguns estados, o material, desconstruindo a questão familiar, a questão dos costumes, dos costumes, é isso. Eu não vou entrar nem no mérito para não apertar você em algumas opiniões aí, tá? Mas tem desconstruído muito e tá bem difícil, tá bem desafiador a gente poder resgatar esses jovens da forma que a gente gostaria que fosse, né, tradicional, aquela questão toda de poder ter um entendimento, de poder ter assim equilibrado a saúde emocional. Então, assim, eles estão bem vulneráveis aí à questão emocional. Então, a gente precisa tratar isso, a questão mesmo, dentro das escolas. Inserir no currículo escolar a questão da saúde emocional, a questão do empreendedorismo. Isso a gente precisa construir isso nos jovens, porque hoje a gente vê a questão emocional muito abalada, os pais não têm manual para poder construir. Tem que ter manual para ter filho? Não tem manual, não. Criança... Você teve manual para criar os seus filhos? De jeito nenhum. Então, eles ficam naquela questão de confusão mesmo, do que eles são, do protagonismo. Você não acha, por exemplo, uma briga... Deveria ter um manual, viu? Eu acho que o manual meu, eu acho que foi bem feito, né? As minhas estão bem encaminhadas, graças a Deus. Sim, sabe por quê? O manual quem me ensinou foi meu pai. Foi minha mãe, foi meu avô, foi minha avó. Coisa que o PT e o progressismo querem acabar com a família, esse tipo de coisa. Eu não tenho por que esconder o meu posicionamento. Aliás, as escolas, universidades, principalmente aqui no estado de São Paulo, você como deputado, se for eleita e tal, como é que de repente você vai tentar, porque eu vou te cobrar se você entrar, para, tirar o viés, o aparelhamento tanto ideológico, tanto dos professores como dos alunos. Os alunos, se você for, não sei se você faz tempo que não vai, em uma universidade, na USP, por exemplo, melhor universidade, tudo bem que tem exatas, humanas e biológicas. Se você chegar na parte de humanas, você vê a bagunça que é. Sim. A Unicamp, aqui do nosso lado, vai lá na parte de humanas para você ver o que acontece lá. É banheiro coletivo, o pessoal usa droga, é assim mesmo que é. E não adianta falar que não é não, porque eu já vi, eu já fui estudante, sei como é que funciona, né? Faz muito tempo, aliás, né? Mas daquela época já era, agora só piorou, né? Você como deputada tem como, de repente, olha, tudo bem, vamos de repente não refundar, mas vamos acabar com o viés.
Vamos acabar com o aparelhamento, tanto dos professores como dos alunos, porque a gente entrega o filho numa universidade de um jeito e recebe ele de outro. Tem como bater de frente com esse povo? Olha, Magrão, é bem desafiador isso que você está me passando. E realmente é uma realidade. Mas nós precisamos, sim... Seus filhos não falam isso para você? A questão fala. Né? Do que de repente eles vêm? Sim. Você tem filho de 24, é isso? Filho de 24, que já encerrou a faculdade, já terminou. E tem a mocinha, a Vitória, 19 anos. 19 anos. Então pergunta. Bom, você sabe, não vou nem perguntar porque eles devem falar para você. Nem o que acontece lá dentro. Sim. E aí? Então, e aí? Tem como bater de frente com esse povo? Olha, eu acredito que a gente tem como construir uma outra geração, mas aqui é muito difícil você poder, desafiador, transformar. Não volta, porque né? tem que ser do início, né? Tem que ser ali no Mas você sabe começo. que acho que a gente vai ter um presente, né? Eu creio também, estou bem otimista, Você viu? é jovenzinha ainda, Porque mas eu acho que podemos... antes de eu morrer, eu estou com 64, não tem problema nenhum em falar isso, antes de morrer eu acho que eu vou ver uma nova geração de estudantes que estudam, de trabalhadores que trabalham e de intelectuais que pensam. É verdade, Magrão. É verdade? Sim. Esse é o meu sonho de consumo. O meu também. Esse é o meu também. E eu acredito que se a gente pensar em colocar políticos ali que pensem da mesma forma que nós crescemos, né, com os valores e princípios, eu acredito que a gente consiga mudar. Mas a forma que está penetrando cada vez mais a questão da criminalidade, entrando dentro de todos os lugares, né, seja dentro de todos os lugares. Dentro da escola, dentro do bairro, dentro de todo lugar. Então, isso é preocupante. Então, nós precisamos sim olhar com atenção na hora de escolher os nossos candidatos a deputados, a governador, ao Senado e também a presidência. Por conta dessa questão, Magrão, eu acho que tudo muda quando você pensa como a política deveria ser. Então, a gente não deve se calar, a gente deve buscar isso, buscar o melhor, mas com esse olhar e não fugir disso. Tá certo. Sempre... É por isso que você não vota no PT. É por isso que eu não voto no PT e é por isso que eu estou como candidata, porque quando os bons não entram na política, tem aquelas pessoas com má intenção e ocupam esse espaço e depois não adianta. Com aquela história dos jovens antigos. Hoje em dia o jovem está mais politizado, né? Eu não quero saber de política, você não quer saber de política, alguém vai querer saber e vai enfiar dentro da sua cabeça a ideia dele. Da sua cabeça não, mas de repente do seu caminho, do seu trabalho, né? Vai interferir diretamente na sua vida. Você me falou a respeito da Terezinha, ela vai estar aqui por esses dias, gostaria que você falasse a delegada? Delegada Terezinha é uma parceira. Eu sempre busco trazer cursos de formação para dentro dos bairros, lá em Nova Odessa. Eu não parei, tá? Mesmo depois que o Bill deixou de ser prefeito, eu continuo movimentando um grupo de mulheres, grupo dentro das igrejas, dentro de espaços abertos, fomentando a feira de empreendedorismo. Então, a delegada Terezinha, ela vai vir para dar uma palestra sobre violência contra a mulher no contexto familiar. Por que no contexto familiar? Porque hoje você tem que cuidar do homem também, que é o abusador, que é o que pratica violência. Mas também... Cuidar, porque você... De que maneira? Psicólogos, fazer um atendimento psicológico, porque eu senão ele vai acho que continuar. Tem que cuidar, tem que dobrar a pena, entendeu? Tem que pegar, fazer um monte de coisa que de repente não pode fazer no Brasil. Mas eu falo assim, Magrão, trabalho preventivo, né? Não falo aquele que já está acontecendo. E o Jamil Salomão, aqui na cidade americana, falecido, ele era um cara muito inteligente, né? E ele, não é dele a frase, mas ele sempre utilizava. Educai as crianças para não ser preciso punir os homens, né? Sim. Então eu acho muito, muito interessante, porque uma criança sem estudo, sem escola, ele às vezes acaba sendo, entre aspas, no que eu vou falar aqui, vítima da sociedade, né? Sim. Porque não é isso que realmente que acontece. Quando o cara tem 16, 18, para votar pode. Agora, para estuprar uma menina e de repente passar 2, 3 anos lá no recolhimento e depois sair para a rua de novo é fácil. Então, é isso que de repente, na minha maneira de ver, tem que acontecer e vocês têm que trabalhar para isso, para endurecer as penas. É verdade, né? mesmo. Endurecer as penas. Sim, é criar sistema inteligente que possa poder trazer e cuidar mesmo das mulheres para que elas não, né, ter uma casa de passagem para elas, regional,
para que elas sejam protegidas ali, porque para onde elas vão quando elas denunciam? Então a palestra da delegada Terezinha vai vir para isso, para poder dar esse suporte para as mulheres que estão sofrendo com violência, que vai acontecer dia 29 de maio. Modéstia Maré, ali na Network, o pessoal sabe onde é aqui da região. Viu, para a gente encerrar, não, tem tempo ainda, estava pensando que já estava terminando, então eu vou esticar um pouquinho mais essa conversa, porque a gente está falando a respeito da violência contra a mulher, e tem uma coisa que tem gente já fazendo isso, mas eu acho que é uma coisa muito interessante, porque a mulher, grande parte delas, grande parte, não estou dizendo que todas, elas dependem financeiramente do homem, dos maridos, nessa história. E aí, quando de repente acontece um atrito desse, uma agressão, ela não tem para onde ir, que nem você estava falando nesse tipo de acolhimento, né? Agora, não pode existir um tipo de treinamento ou algum tipo de curso que torne a mulher de capacitação independente, mesmo que ela não seja no momento em que ela se relacionou com esse homem agressor, né? Mas depois que ela denunciou, houve a separação, de repente ela, vou fazer um curso que de repente eu consiga sobreviver, me manter para não precisar mais de uma pessoa como essa e sei lá. Depende muito do que o poder público, o município oferece dentro dos seus municípios. Então é o olhar do gestor que ele vai ver o que pode ser oferecido, porque no nosso período, quando eu estava no Fundo Social, nós tínhamos muitos cursos lá, desde escola de beleza, desde artesanato. Para não deixar a mulher desamparada, né? Então a gente dava esse mecanismo para elas se desenvolverem. Então da beleza tinha manicure, pedicure, auxiliar de cabeleireiro, tinha massoterapeuta também, né, com relação à beleza, e também tinha maquiagem. Então ali você ensinava, e muitas mulheres chegavam ali às vezes pedindo uma cesta básica. E elas precisavam ser inseridas. Ela falou, meu primeiro curso, Andréia, que eu desenvolvi foi através do Fundo Social que você ofereceu para nós. Então, assim, foram vários grupos de mulheres que chegaram em mim. Você está falando de uma cidade como Nova Odessa, uma cidade pequena. Mas você imagina isso para o Estado, né? Para o Estado. Se de repente a coisa acontecer, né? Então, mas isso tem que ser um olhar de base dentro do município. Cada município fazer a sua tarefa. A lição de casa. A lição de casa, eles vão conseguir reduzir, vão conseguir ajudar, vão ter um olhar diferenciado para essas mulheres que sofrem com violência. E capacitação é essencial para essas mulheres, garantindo a vaga dos filhos dentro das escolas também é um mecanismo. E eu acredito que uma casa também para aquelas que estão sendo violentadas seria essencial. Mesmo que seja por um período. Mesmo que seja por um período, ou um aluguel social aí para poder ajudar ou tirar elas dali. Já teve casos que nós tiramos e mandamos para onde os familiares estavam, pagamos viagem de avião para a pessoa ir embora junto aos seus familiares. Para sua origem, terra natal. A cidade de origem. Então nós já fizemos isso também, porque era caso de vida ou morte. E não tinha como a gente ver a situação e não fazer nada. Então o município tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar. Próximo mês de agosto, agora a convenção. Depois é sola de sapato. E também muita divulgação através das redes. Levar todas as ideias, as bandeiras que nós levantamos, que é o PL, que é o conservadorismo de famílias tradicionais, que são as bandeiras que também defendem a questão dos impostos, né, de ser reduzidos para que os empresários, microempresários e empreendedores possam poder se desenvolver, porque hoje a gente vê aí uma situação bem crítica, bem caótica, e é através dessas frentes que eu quero poder defender a voz da pessoa que não tem, hoje é esquecida, e também poder defender todas essas questões aí que hoje permeiam e nos preocupam, né? A questão da saúde emocional das pessoas que estão adoecendo, e é esse que eu pretendo levar, o desenvolvimento das pessoas, cuidar das pessoas, é esse olhar que eu tenho na política. André, agradeço muito a sua participação, sucesso aí na sua caminhada. Manda um alô lá para o nosso querido Benjamin Bill Vieira de Souza. Eu que agradeço pela oportunidade, que Deus abençoe você e sua família, e muito obrigada. E até. E a gente vai voltar a falar ainda. Nós estamos no mês de maio, né? Encerrando o mês de maio, ainda tem junho, julho, né? Agosto, que a gente pode falar algumas vezes ainda. Obrigado mais uma vez, sucesso. Eu que agradeço. Obrigada, Magrão.
Ok, Olha pessoal, só isso. muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, os nossos telespectadores internautas. Próxima semana, sempre um convidado especial. E durante esses próximos meses, sempre com pré-candidatos a deputado estadual, federal, aqui da nossa região. Enfim, vamos trazer aqui um pouco de negócio e política para você aqui no De Frente com a Notícia. Tchau e até lá.